Bom dia, galera, bem-vindos a mais uma videoaula, tá ok? Nós demos uma parada por conta dos trabalhos avaliativos, porém agora já estamos de volta e daremos continuidade ao nosso conteúdo, tá ok? O último conteúdo que nós tínhamos visto tinha sido números inteiros, que nada mais é do que a junção entre os números naturais, né? O zero mais os números positivos, e os números negativos. Tranquilo? Hoje o que nós faremos? Tão importante quanto nós veremos a comparação de números inteiros. Beleza? Então nós aprenderemos hoje a como comparar esses números tão importantes que nós vimos na nossa última videoaula. Beleza? Então, dando início, vamos lá. Sempre na matemática devemos ter a noção de quando algo será utilizado com maior ou menor frequência, observando assim a importância em nosso dia a dia. Assim, após a apresentação dos números inteiros, que conta com a ilustre presença dos números negativos, que na verdade é o que de diferente nós tínhamos visto, já que os números positivos e o zero, eles estavam com a gente desde o início da nossa vida acadêmica, correto? Nós teremos outro assunto mais que importante, como comparar este tipo de números que é tão importante em nossas vidas. Por que eles são tão importantes, galera? Então vamos ver aqui 3 exemplos. Qual a cidade mais alta do Brasil? Quem está devendo mais dinheiro à sua mãe, se você tem, por exemplo, um irmão, ou se você tem um primo e pediu dinheiro emprestado, quem está devendo mais dinheiro? Qual a piscina mais funda? Por exemplo, se sua casa tem piscina, do seu colega também tem, como é que vocês podem saber isso? E justamente todas essas perguntas apenas serão respondidas por meio da comparação entre números inteiros. Por quê, pessoal? Quando nós vimos lá em números inteiros, nós vimos sobre profundidade e altitude, correto? Lembrando sempre que profundidade era abaixo do nível do mar, ou seja, representado pelos números negativos, e altitude era sempre acima do nível do mar, representado assim pelos números positivos. Tranquilo? Então, para responder essas 3 perguntas, será necessário comparar números negativos. Só que para isso, nós teremos 3 casos diferentes, que nós devemos ver cada um com cuidado. Ok? Então, vamos lá. Então, o nosso primeiro caso, comparação entre números positivos. Então, nesse primeiro momento, nós devemos observar apenas a comparação entre números positivos, números acompanhados do sinal de mais, tá ok? Este é o caso mais simples, pois não passa da comparação entre números naturais, como já tínhamos visto, como já estamos acostumados, tá ok? Então é aquela maneira que a gente já conhece, pessoal. Exemplos: 2 é menor do que 3, claro, porque vem antes. 10 é maior do que 5, porque vem depois. 37 é menor do que 53, porque também o 37 vem antes do 53, ou seja, vem à esquerda. Então, pessoal, nesse primeiro caso, nada de extraordinário, beleza? Tudo tranquilo. Segundo caso, comparação entre números positivos e negativos. Então, nesse caso, nós trataremos quando um número é positivo e quando um número é negativo, tá ok? Estritamente dessa maneira. Então, este caso também é simples, porém, requer um cuidado ao identificar o sinal do número em questão, que vem exatamente antes do mesmo. O sinal de um número ele sempre vem à esquerda desse número, imediatamente à esquerda desse número, tá ok? Então, tendo identificado esse sinal, se ele é positivo ou se ele é negativo, nós teremos uma conclusão, que olha só como é que é tranquilinha. Após isto, teremos que sempre, tá ok, pessoal? Não tem exceção. Sempre o número negativo será o menor. Então, primeira coisa, vou identificar o sinal. Vamos ver aqui o nosso primeiro exemplo. Ó, menos 1
E aqui, quando o sinal não aparece, nós sabemos que ele é o número positivo. Pessoal, identifiquei qual é o número negativo, né? Esse cara aqui. Então, de cara, ele já é o menor. Beleza? Próximo, eu tenho 5. Observem que não tem sinal nenhum acompanhando. Então, esse sinal basicamente é o sinal de mais. Tá ok? Ele é o único sinal que tem esse poder, vamos dizer assim. Ele não tem a necessidade de aparecer. E, consequentemente, eu tenho menos 13. Observem o sinal de menos aqui exatamente à esquerda do meu número. Tá ok? Identifiquei quem é o número negativo. De cara, ele já será o menor valor. Tá ok? Mais um exemplo aqui, ó. Menos 701. Observem que, ó, se eu olhar somente o número, o 700 é gigantescamente maior do que 1. Confere? Só que ele está acompanhado do sinal de menos. Então, pessoal, não tenho nem o que pensar. Vi um número negativo e um número positivo, já de cara o negativo será menor. Tranquilo? Mesma coisa nos outros exemplos. 27 é maior do que menos 3, porque o menos 3 é um número negativo. E o último exemplo, menos 25 é menor do que 2. Mais uma vez, porque o menos 25 é o meu número negativo. Tranquilo? Continuando agora no nosso terceiro e último caso. Agora sim nós devemos tomar cuidado, que é na comparação entre números negativos, tá ok? Então agora eu vou ter dois valores com sinal de menos. Então vamos lá. Para este caso, inicialmente é recomendado que seja feito o esboço da reta real. Pessoal, isso é inicialmente, enquanto vocês não estão acostumados ainda com a ideia da reta real, que é justamente o que eu falo agora. Quando a ideia estiver bem fixada na cabeça, podemos fazer de cabeça, tá ok? Simplesmente eu não preciso mais desenhar a minha reta real, só que enquanto eu tiver dúvidas, a melhor maneira de sanar essa dúvida é fazendo o esboço da reta real, que é exatamente quem está desenhado aqui embaixo, tá ok? Então, continuando. Agora, a comparação será da seguinte maneira. O menor número será sempre, mais uma vez, ó, sempre, não tem exceção, o mais distante da origem, ou seja, o que está mais longe do zero. Tranquilo, pessoal? Então, vi uma distância maior do zero, eu já sei que aquele cara ali vai ser o menor. Lembrando que isso só é válido para números negativos, tá ok? Para números positivos nós já vimos lá em cima. Então agora é apenas números negativos. Então vamos ver aqui exemplo, ó. Menos 5 e menos 4, quem é o menor dos dois? Agora, como é que nós podemos fazer? Esboço da reta real. Então, tenho lá a origem, tá ok? Números negativos à esquerda, números positivos à direita. Beleza? Vou olhar, ó. O menos 4 ele está aqui. O menos 5 ele está aqui. Observem a distância do menos 4 até o zero. Agora, peguem essa distância e observem ela do zero até o menos 5. Tá vendo que a distância do menos 5 até o zero é maior? Sempre que isso acontecer, quer dizer que o menos 5 ele é menor do que o menos 4, ok? Porque, ó, o menos 5 está mais distante. Beleza? Mais um exemplo, menos 2 e menos 7. Mais uma vez, ó, o menos 2 está aqui. O zero está aqui, olha a distância até o menos 2. Agora vamos pegar do zero e vamos até o menos 7. Observem como é que a distância aumentou e muito. Quem é a maior distância? Quem está mais longe? Não é o menos 7? Portanto, de cara, o menos 7 é menor do que o menos 2. Tá ok? Para quem ainda tem dúvida com esses sinais de maior ou menor, basta vocês observarem o seguinte. Quem está do lado da boca aberta é o maior. Quem está do lado da boca fechada é o menor.
Tranquilo? Galera, outra dica para vocês. Essa dica eu recomendo que vocês utilizem quando estiverem com essa ideia da reta mais fixada na cabeça de vocês. Porém, a gente pode olhar o seguinte. Vamos observar aqui novamente os mesmos exemplos. Eu tenho menos 5 e menos 4. Lembrando que isso só é válido para números negativos, beleza? Então, olha só. Vamos olhar o módulo de cada um. Módulo de menos 5 é 5. E o módulo de menos 4 é 4. Tranquilo? Então, observem o seguinte. O módulo desse cara aqui é maior que o módulo desse. Correto? E aí eu penso da seguinte maneira. Porém, eles são números negativos. O sinal de menos é um sinal chato. É um sinal ruim. Ele inverte as coisas. Lembram disso? Sempre que a gente falava, o sinal de menos ele inverte. Se ele inverte, pessoal, então o número que tem o maior módulo será o menor. Simples assim, tá ok? Vamos ver mais um exemplo aqui de baixo, ó. Menos 2 e menos 7. O módulo desse cara é 2 e o módulo desse cara é 7. Quem tem o maior módulo? Não é esse cara? Só que como os dois são negativos, o menor é ele, porque o sinal de menos inverte. Tranquilo? Mais um exemplo aqui, ó. Eu tenho menos 12 e eu tenho menos 20. Beleza? Vamos olhar os módulos. Ó, módulo desse cara é 12. Módulo desse cara é 20. Quem é o maior módulo? Claro que é esse cara aqui. Portanto, como o sinal de menos está junto, ele é ruim, ele inverte as coisas, esse cara é o menor. Beleza? Quem tiver dúvida ainda de ver dessa maneira, professor, ainda não estou satisfeito. Leva essa ideia para a reta real, que vocês vão conferir que ela dá exatamente certo. Tranquilo, galera? Então, para nós terminarmos a nossa aula de hoje, o que nós faremos é exercícios do livro, página 46 toda e página 47, exercícios 6 e a número 8 é só A, B e C, tá ok? A letra D não é para ser feita. Tranquilo, galera? Espero que todos tenham entendido. Se alguém tiver dúvidas, só mandar lá na plataforma, no Google Classroom, tá ok? Que todas as dúvidas serão respondidas. E obrigado pela presença de vocês, obrigado pela atenção e até uma próxima videoaula. Tchau, tchau!